Olá, aqui é o professor Júlio. Vou falar para vocês sobre a disciplina de Introdução à Teoria dos Números que está sendo ofertada pelo curso de Matemática, dessa vez de forma remota devido à pandemia do coronavírus. Essa disciplina será trabalhada por mim, pelo professor Rubens, e eu vou explicar agora como vai funcionar as 3 primeiras unidades da disciplina que são trabalhadas por mim, e também como você encontra tudo aqui no ambiente AVA. Começamos explicando para vocês o que vocês encontram assim que acessam a disciplina. Assim que você acessar a disciplina, você encontrará essa mensagem de boas-vindas. Nessa mensagem, mais do que boas-vindas, há a recomendação que você faça a leitura do guia de estudo e do plano de ensino da disciplina. Começamos com o plano de ensino. Você abrir aqui, você vai ter acesso ao plano de ensino. No plano de ensino tem as informações como, por exemplo, a carga horária, qual é o curso, qual é a disciplina e principalmente aqui o nome dos professores, né? Nesse caso a disciplina está com os professores Rubens e o professor Júlio que sou eu. Se você quiser informações a mais sobre esses 2 professores, você vai na plataforma Lattes e procura pelo nome deles e você vai ter todas as informações precisas sobre eles. Aqui no AVA, essa disciplina está dividida em 4 unidades. As 3 primeiras são trabalhadas por mim e a última pelo professor Rubens. A ver ainda no vídeo como será isso. Aqui no plano de ensino você ainda tem informações como qual é que é a ementa desse curso, né? A construção dos números reais, construção dos números inteiros, teorema fundamental da aritmética, divisores e números primos, a construção dos números racionais, representação decimal, sequência dos números racionais, a construção dos números reais, números algébricos e transcendentes. Essa é a ementa. A justificativa, objetivo geral, objetivo específico, o conteúdo programático aqui de novo, tá? Metodologia, como é que essa disciplina vai ser trabalhada, já que nós estamos no período da pandemia e ela será trabalhada de forma remota. A avaliação ou avaliações, vocês perceberão aqui na avaliação que vocês terão 3 notas, né? A última nota aqui, chamada de P2, essa nota aqui é com o professor Rubens. E as notas P1, são 2 notas P1, essas são comigo, né? Vocês têm P1 multiplicado por 2 é comigo e P2 é com o professor Rubens. Isso será dividido por 3. Vocês têm a bibliografia aqui também, bibliografia básica e bibliografia complementar. No que diz respeito às 3 primeiras unidades que eu vou trabalhar com vocês, todo o material que vocês precisam eu vou disponibilizar lá. Até porque, apesar de ter uma bibliografia básica, está complicado o acesso à biblioteca da UFMT, né, devido à pandemia. Outra coisa que eu recomendo a vocês é a leitura do guia de estudos, né, além do plano de ensino, o guia de estudos. Porque o guia de estudos tem algumas informações que vocês não têm no plano de ensino. Dou exemplo para vocês. A nossa disciplina será trabalhada nesse período aqui, 15 de setembro a 22 de outubro. Essa informação, por exemplo, você não encontra no plano de ensino. A nossa disciplina vai ter 24 dias letivos, já que ela tem 48 horas, significa que você tem 2 horas por dia para estudar. Algumas informações são repetidas, mas aqui tem um quadro bastante importante para vocês lerem, que são sobre as unidades de aprendizagem. As 3 primeiras vocês trabalharão comigo e a última com o professor Rubens. Divisibilidade, por exemplo, começa dia 15 e termina dia 19. São 5 dias, 10 horas, vale 1/6 da nota. A segunda unidade é o teorema fundamental da aritmética. Começa dia 21 e termina dia 25 do 9. 5 dias também, 10 horas, 1/6 da nota. A terceira unidade são congruências. Começa dia 26 do 9 e termina dia 2 de outubro. São 6 dias, 12 horas, 1/3 da nota. E aí vocês têm um pequeno hiato aqui entre o dia 2 do 10 e o dia 14 do 10, que é quando começa a unidade 4, que termina dia 22 do 10. São 8 dias, são 16 horas. Essa última unidade, conforme eu já disse, será trabalhada com o professor Rubens, né?
Aí aqui também é muito importante que vocês façam a leitura de como será feita a avaliação de vocês. Olha só, essa forma da nota final é 3 notas dividido por 3, né? Soma 3 notas e divide por 3. As duas primeiras notas serão comigo nas unidades 1, 2, 3 e a última com o professor Rubens na unidade 4. Aí aqui embaixo está explicado como é que funciona cada nota. P1 é uma média, né, das atividades da unidade 1, unidade 2 e unidade 3. Mas são atividades e participação no fórum que você tem nessas unidades. Isso vai te dar as duas primeiras notas da disciplina. E a última é com o professor Rubens, né? A hora que chegar lá ele explica melhor para vocês como é que funciona, tá? Dito isso, eu vou mostrar para vocês como seguem as unidades. E também o calendário da disciplina é importante mostrar para vocês. A disciplina Teoria dos Números começa aqui dia 15. Dia 15 se inicia a disciplina e também inicia a unidade 1. Dia 19 é o fim da primeira unidade e também é a data limite para você participar do fórum da unidade 1. Dia 21 você começa a segunda unidade e dia 25 se encerra o prazo para você fazer as atividades do fórum da segunda unidade. 26 inicia a terceira unidade. E essa terceira unidade ela só vai se encerrar dia 2, né? Dia 2 é o prazo para você comentar no fórum da unidade 3. E essa unidade 3 também termina dia 2. E aí você tem até dia 10 para me entregar as atividades da unidade 1, 2 e 3, tudo aqui no sistema. E aí dia 14 começa a unidade 4 com o professor Rubens, mas daí já é outra história, tá? Então vamos lá. Por exemplo, quando você acessar a unidade 1 aqui, já no dia 15 você começa com a unidade 1. A primeira coisa que você encontra aqui, o primeiro link, é o material da disciplina. Aqui, unidade 1, você tem o material em PDF da unidade 1. Vou abrir aqui para você ver. Nessa pastinha tem 3 arquivos em PDF. Você pode salvar. Você pode abrir. Você pode clicar sobre o arquivo, você vai abrir, pode salvar. Suponho que você salva aí na área de trabalho. Vou mostrar para vocês como é que fica. Você salvou aqui, ó. Na hora que você abrir, você vai dar 2 cliques, ele já vai abrir tela cheia. Se no seu computador não abre tela cheia, talvez no seu computador abra assim. Você pode vir aqui, ó, colocar em formato apresentação. Se você tiver no Windows, vai ter uma maneira lá também de colocar em tela cheia, formato apresentação. E aí você tem todos os arquivos, são arquivos de apresentação como esse. A melhor maneira de você ver é dessa forma aqui. Vai passando, vai lendo. É uma aula de apresentação, só que não está em PowerPoint, está em PDF. Você tem aqui na primeira unidade 3 arquivos, introdução e 2 arquivos de divisibilidade. Esse é o material para você ler e brincar um pouco com ele. Após a apresentação do material, você tem atividades da unidade 1. Você tem 3 atividades, vamos assim dizer, em cada unidade. Da unidade 1 a 3, tá? Unidade 4 com o professor Rubens, ele explica depois, tá? Da unidade 1 a 3, você terá sempre 3 atividades, sempre dessa maneira. A atividade 1 vale 40% da nota, o questionário ou avaliação online vale 10%, e o fórum vale 50% da nota da unidade. Você soma essas 3 porcentagens e dá 100% da nota da unidade. Vamos lá, atividade 1. Vou abrir aqui para vocês. Abriu a atividade da unidade 1. Você tem um arquivo aonde está essa análise de trabalho para vocês verem também como funciona. Você tem um arquivo PDF com questões para você responder. Tem instruções aqui também. Essas instruções são as mesmas que você encontra aqui, ó. Por exemplo, na unidade 1 você tem 3 exercícios obrigatórios e você pode escolher um outro exercício de todos aqueles exercícios. São um total de 4 exercícios que devem ser resolvidos manualmente, depois devem ser escaneados e colocados no mesmo arquivo em formato PDF.
O sistema está configurado para aceitar apenas arquivos PDF, apenas um arquivo, e ainda eu tenho algumas outras exigências, né? Tem que ser legível, não coloque, por exemplo, você resolveu manualmente o exercício e tirou uma foto, escaneou e colocou essa foto de ponta cabeça. Não faça isso, porque eu não vou conseguir ler, não vou virar meu computador para ler. Então, capriche, por favor. Você resolve no seu caderno a atividade. Você pode escanear usando celular, ou você pode procurar uma papelaria e escanear os documentos, salva em imagem. Depois você pega essas imagens, usa o Word, LibreOffice ou algum programa e coloca todas essas imagens lá. Coloca, claro, o número do exercício, né? Os exercícios têm número. Como é que eu vou saber para qual resolução de qual exercício que se trata a resolução que está lá? Então você tem que colocar exercício número 3, aí a imagem da resolução, coloca todos no mesmo arquivo, por exemplo, se você está no banco Word, e salva em PDF no final, porque você só vai poder enviar o arquivo em PDF. Se você tiver alguma dúvida de como fazer isso, eu vou mostrar aqui para vocês, rapidamente. Você pode usar o Word, como eu disse, para fazer isso. Eu não tenho o Word aqui, eu vou usar esse programa aqui, que é o LibreOffice. É equivalente ao Word. Você coloca aí sua identificação, seu nome, por exemplo, tá? E aí você coloca questão, o número da questão. Tem ali 3 questões obrigatórias e uma que você escolhe. Suponha que você escolheu a 7, questão 7. Aí tu vai inserir aqui, ó, a resolução, que é uma foto do que você resolveu no caderno, né? Tá escrito lá que tem que ser manuscrito, não é para digitar não. Então você vai resolver, você pode escanear com o celular ou levar numa papelaria escanear. Então insere a figura. Inseriu a figura. E depois no final, quando tiver tudo pronto, você vai salvar isso em PDF. Arquivo, aqui no LibreOffice é exportar, né? No Word é no salvar como, né? Você vai salvar como no Word e procura a opção PDF. Salva tudo num PDF só e você vai me mandar isso aí. Você envia aqui pelo sistema, vai aparecer um botão aqui para você enviar atividade e ele só aceita em PDF e apenas um arquivo. Isso aqui é 40% da nota da unidade 1. Se você tiver alguma dificuldade para resolver esses exercícios, você pode entrar em contato com o professor aqui pelo e-mail do sistema, ou você pode usar o fórum também, eu estarei atento ao fórum. 10% da nota da unidade 1 é a avaliação online. Essa avaliação online, como é que funciona? Você clica aqui, abre aqui, e aí você tem um questionário que tem apenas uma pergunta de verdadeiro ou falso, e você deve respondê-la em 2 minutos. Então, só clica aqui quando você estiver pronto para responder, porque uma vez que abriu, tem 2 minutos. A dica é, faça a atividade antes, né, para você estar mais confiante. Você vai clicar aqui, iniciar a tentativa, e é bem intuitivo daí para frente. Lembrando, a data limite para essa atividade e para essa avaliação é dia 10 de outubro. É uma semana depois que termina a unidade 3, porém é antes de começar a unidade 4 com o professor Rubens. Aliás, as atividades e a avaliação online da unidade 1, 2 e 3, todas com essa data de 10 de outubro. A exceção são os fóruns. A data dos fóruns, ela fica ali condicionada ao início e término da unidade. Por exemplo, a unidade 1, ela vai de 15/9 a 19/9. Então você pode participar do fórum quando você quiser, porém ele só será avaliado nesse período aqui, o fórum, 15/9 e 19/9, fica atento. E ele vale 50% da unidade. No caso do fórum da primeira unidade, eu quero que vocês falem sobre aspectos teóricos, aspectos históricos, teóricos, filosóficos e relação do tema com a educação básica.
É sobre isso que eu quero que vocês falem. Vocês vão pesquisar sobre sistemas, vocês vão... Já eu explico como vocês fazem a pesquisa, tá bom? Vocês vão pesquisar livremente sobre o sistema usando a internet. Vocês precisam criar um tópico e comentar pelo menos 2 tópicos de um colega. E vocês podem usar esse fórum também para tirar dúvida dos exercícios, tá? Também é permitido. Só que daí não conta nessa conta aqui dos 3 tópicos, tá? Data do fórum para ser avaliado tá aqui. Coloquei também algumas leituras opcionais para vocês aqui embaixo, tá? Tenha vontade para ler esse material, é opcional. Dito isso, vamos para a unidade 2, Teorema Fundamental da Aritmética. Primeiro de tudo, vocês têm um material. Nesse caso, são 2 PDF, a mesma história lá da unidade 1, são arquivos de apresentação. Depois do material, vocês têm a atividade, cuja data limite é 10/10. Vocês têm exercícios obrigatórios e exercícios para escolher aqui na seção de atividades. Vocês têm que ler para ver quais são os obrigatórios, quais vocês escolhem. Mesma regra, o sistema só aceita arquivo em PDF, apenas um arquivo, tá bom? Mesma história. Data de limite 10/10. A data também é 10/10 para o questionário online aqui, que vale 10% da nota da unidade 2. É a mesma história também. Você tem 2 minutos para resolver apenas uma questão. Vale 10% da nota da unidade. E você tem um fórum. E nesse caso aqui, o fórum, você não tem uma monografia, como aqui você não tem esse tema separado, né? Que tinha na unidade 1. Aqui na unidade 2 o tema é a mesma coisa da atividade. Então, use esse fórum para resolver as atividades e tirar as dúvidas. Você é obrigado a usar o fórum, porque ele vale 50% da nota da unidade. Porém, esse fórum aqui, a intenção dele é ajudar com as atividades da unidade 2. E ler as regras, criar um tópico, participar de pelo menos 2 tópicos. A participação desse fórum é entre o dia 21/9 e 25/9, será avaliada apenas nesse período. E ele é para ajudar a resolver as atividades. Unidade 3, congruência. Você tem material em PDF, você tem a atividade, né? As instruções são as mesmas da unidade 1 e 2, avaliação online, mesmas instruções da unidade 1 e 2, e o fórum, mesmas instruções da última unidade. E aqui nesse caso você vai resolver as atividades da unidade 3 aqui nesse fórum. E uma vez que você terminar a unidade 3, você inicia a unidade 4. Essa é com o professor Rubens, ele vai dar as orientações para vocês assim que chegar a hora. Por hora, vocês ficam com as 3 primeiras. As datas você encontra aqui no calendário. As informações todas aqui, eu estarei disponível também para responder vocês qualquer dúvida. Agora eu quero mostrar para vocês aquele arquivo da primeira aula que eu salvei aqui na área de trabalho. Bom, essa disciplina que nós vamos trabalhar esse semestre com vocês, a disciplina de introdução à teoria dos números, eu fiz essa apresentação aqui, que seria uma aula introdutória para iniciar a unidade 1. E ela vai nos levar a mais algumas orientações, como por exemplo, sobre a pesquisa que vocês precisam fazer por fora. Mas eu gostaria de explicar algumas coisas que eu não posso esquecer. Essas apresentações das unidades 1, 2 e 3, minhas, não as do professor, elas são mais do que baseadas no livro do professor Paulsini e da professora Sônia. Elas são chupadas de lá, né? Então, eu vou colocar dessa maneira. Esse conteúdo que eu apresento são do livro do professor César Paulsino e da professora Sônia. Aqui, esse primeiro livro, Números ou Introdução à Matemática. Esse conteúdo é deles, tá? Os conteúdos que eu apresento, tá bom? Até porque se pensar, por exemplo, numa definição, não há muita coisa para você mudar numa definição. Você vai pegar o que já está escrito,
geralmente já tem um texto que é escrito de forma perfeita ou quase perfeita. Eu não tenho nada para mudar sobre as coisas escritas pelo professor Paulcini e a professora Sônia. Então o meu material é chupinhado deles. Eu não estou me apropriando da ideia deles dizendo que é minha, não estou plagiando, estou dizendo essas ideias, esses conteúdos são deles e nós estamos usando para trabalhar, coloquei como referência da nossa disciplina, mas esses conteúdos são deles, tá? Dito isso, primeiro eu quero que vocês leiam um pouco sobre o que é a teoria do número, dos números. Algumas coisas eu também tirei de textos da internet, né, sobre a importância da disciplina. Quero que vocês deem uma olhada em relação à importância. O fórum da unidade 1 é sobre a importância, aspectos históricos da disciplina. Quero que vocês deem uma olhada lá. Vou deixar para vocês ler isso aqui, não vou fazendo a leitura, mas para vocês entenderem a importância dessa disciplina no ensino básico. Por que é importante que um professor de matemática tenha estudado a teoria dos números? Eu fiz uma pergunta aqui. O que são os números inteiros? Né? Suponha que você esteja estudando a construção dos números para entender. Suponha que um aluno, se eu faço uma pergunta lá na quinta série: professor, por que 1 é diferente de 2? Ou professor, por que 1 mais 1 é 2? Professor, por que eu somo do jeito que eu somo? Né? Por que sobe o número lá em cima? Ou são perguntas que muitas vezes a gente, mesmo com toda uma formação matemática, a gente fica perdido, porque a pergunta é extremamente simples. Por que 0 é menor que 1? Por que o senhor está dizendo, professor, que entre o 0 e 1 não tem números inteiros? Perguntas muito simples que às vezes você fica confuso e a disciplina de teoria dos números vai explodir sua mente nesse sentido. E aí eu fiz uma pergunta aqui no final desse slide, mas afinal o que são números inteiros? Mas essa pergunta quem vai responder não sou eu, vai ser o professor Rubens lá na última unidade, tá bom? O professor Rubens vai trabalhar a construção dos conjuntos numéricos, então ele vai responder coisas maravilhosas. Não, vamos ser honestos aqui, o professor Rubens pegou a melhor parte da disciplina, né? E aí eu coloquei algumas questões aqui, ó, bem interessantes, aqui, bem básicas. Por que a gente adiciona assim? Olha só, suponha que você tem essa adição que está aparecendo aí na sua tela. Já notou que a gente soma 8 mais 5 dá 13. Põe o 3 lá embaixo, sobe 1. Aí tu soma 7 mais 3, 10, mais 1, 11. Um vai lá embaixo, o outro 1 sobe. 1 mais 1, 2. 2 mais 6, 8. Nada sobe. 3 mais 7, 10. Nada sobe. Por que a gente soma desse jeito? Por que sobe esse... Por que não é de outra maneira? Se fosse com outro sistema, se fosse números romanos, seria assim que eu somaria? Se fosse números egípcios, por que a gente soma assim e funciona? Por que dá certo? Quem disse que tem que ser assim? Hã? E se você estivesse somando outra coisa, que não fosse números assim, se você estivesse somando horas? Ó, eu fiz uma conta aqui, ó. Você tem que somar dois horários ali, né? Vamos dizer, 6 horas, 35 minutos, 17 segundos, 3 horas, 25 minutos, 50 segundos. Aqui, ó, quando eu for somar, por exemplo, eu somo segundos com segundos. 17 mais 51 dá 1 minuto e 8 segundos. Deixa 8 segundos, sobe 1 minuto. Por quê? Por que é assim? Aqui 35 mais 25 são 50 e são 60, mais 61 minutos. 1 minuto fica ali embaixo e 1 hora sobe. 6 com 3, 9, com 1, 10. Por que a gente soma assim? Já se perguntou? Por que talvez você tenha que conhecer os números. Sim, você tem que conhecer os números. A gente conhece os números, mas de uma forma muito assim. É porque é. Soma assim porque soma assim. Monta aquela multiplicação daquele jeito porque é assim. Mas você já parou para olhar para os números assim e perguntar coisas tão básicas como por que 2 é maior que 1? Porque seus alunos vão te perguntar. Sim, os alunos eles perguntam por que o céu é azul. Eles perguntam por que 1 mais 1 é 2. Eles perguntam por que você sobe esse 1 aqui. Por que você não coloca os dois ali embaixo? Não sei. Sempre foi assim. Será que não tem uma explicação? Teoria dos números é a disciplina que te explica as coisas mais básicas. Porém, as coisas mais básicas não são necessariamente as mais fáceis.
Não quer dizer que a demonstração seja tão simples, né? 2 é diferente de 3. Legal, mas e aí? Por que é diferente? Como você pode me garantir isso? É tão simples assim de garantir que 2 é diferente de 3? Por que a dízima 0,99 é igual ao? É fácil de mostrar isso? Pois é isso, estamos na disciplina de teoria dos números e espero que essas coisas venham à tona e vocês aproveitem muito, porque no final das contas é muito divertido. A disciplina é sobre isso. Vocês vão ter um fórum na unidade 1 para falar sobre a ligação desse tema com a educação básica e também dos aspectos históricos, tá? E é sobre isso que eu quero falar nessa primeira apresentação aqui. Você vai encontrar as 7 referências lá no plano de ensino. Eu julgo que são as melhores referências possíveis. Essa é uma opinião, né? Eu dei uma olhada aqui no texto que aparece na Wikipedia. Em inglês tem uma página lá para Number Theory, ok? Você vai encontrar lá basicamente um registro histórico, quem é que começou, a primeira tábua, qual foi o primeiro cara que se preocupou com a questão da teoria dos números, a participação do Gauss, participação de Fermat, todas essas coisas. Você também tem a opção de encontrar periódicos, existem diversos portais, já vou mostrar para vocês um pouquinho como trabalhar no Google Escolar, né? Google Escolar. Para você pesquisar um pouco e entender que essa disciplina, às vezes a gente se confunde, pensa que é uma disciplina muito importante para quem vai para matemática pura e vocês vão descobrir que é uma disciplina muito importante para quem vai para escola. Então eu trouxe aqui para vocês uma dica de como pesquisar. Recomendo que vocês usem o Google Escolar. Entra do Google, pesquisem para pesquisar. Vocês podem pesquisar qualquer coisa na sua vida lá. Aqui eu estou falando sobre teoria dos números. No ensino, né? Coloca lá esse termo, ou o termo que te agradar, e escolhe se você só quer texto em português ou qualquer idioma. Qualquer idioma é sempre bom, mas às vezes você só quer em português também. Eu coloquei aqui algumas coisas que eu achei lá. Por exemplo, eu achei esse artigo aqui, a teoria dos números na formação dos professores de matemática, incompreensões acerca da primalidade e do teorema fundamental da aritmética. Por exemplo, esse é um artigo que você encontra ali pesquisando. Esse cara está falando sobre a teoria dos números na formação dos professores. Se você ler isso, você já está com um passo à frente para participar do nosso fórum da unidade 1. Né? Qual que é a importância disso para a formação dos professores? Né? Peguei também aqui uma dissertação de mestrado do Prof. Mate, né, lá da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Teoria dos números no ensino básico, um estudo de caso no segundo ano do ensino médio. Quer dizer, não dá para mim se valer da teoria dos números lá no segundo ano do ensino médio? Tem uma dissertação de mestrado falando disso. Mas só exemplo de coisas que você vai achar lá. Use o Google Escolar à vontade, você vai encontrar muita coisa. E aí você participa do nosso fórum da unidade 1. Inicialmente é isso que eu quero trazer para vocês. Depois nós vamos de fato para as questões, ver como é que funciona o teorema fundamental da aritmética, os números primos, por que os números primos são maravilhosos, congruências, divisibilidade, tudo. São aquelas coisas da quinta série, só que agora nós vamos olhar com a lupa e vamos esmiuçá-las. E eu fico feliz de saber que vocês vão sair daqui apaixonados por números primos. Então, boa disciplina para vocês. Lembrando, unidade 1, 2, 3 comigo, professor Júlio. Unidade 4, professor Rubens.